Oi pessoal, vamos começar mais uma aula de ciências. Então, a aula de hoje vai ser sobre tecidos. Essa aula eu vou dar uma breve introdução do que é os tecidos e qual a importância deles para os seres vivos. Tá? Então, dando continuidade também àqueles assuntos que a gente já viu, citologia. Né? Citologia, porque é importante que vocês tenham um entendimento sobre citologia. Porque os tecidos eles são formados por células. Então, o que é um tecido? Tecido é o conjunto de células semelhantes que irão realizar uma determinada função. Então, um exemplo aqui bem claro são as células hepáticas, que vão estar presentes onde? No fígado do ser humano. Então, assim, cada célula dessa vai formar um tecido, né, o conjunto de células semelhantes vão formar o tecido e esse tecido posteriormente em um órgão. E esse órgão vai desempenhar uma determinada função no organismo humano. Tá? Então, a área de estudo que vai ter por entendimento, que vai estudar os tecidos, é histologia. Então, se eu digo assim, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre histologia. Então, você já tem em mente que a aula vai ser sobre tecidos. Né? Então, pessoal, os tecidos, eles vão ser agrupados em 4 tipos de tecidos. Tá? O primeiro deles, que vocês vão ver agora, é o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele vai ser dividido em mais 2 outros grupos. Tá? O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir a cavidade da boca, os órgãos e a pele também. Que vai ter também, presente na pele, o tecido epitelial glandular, que vai ter como função secretar substâncias. Então, as células que formam o tecido epitelial glandular vai secretar substâncias, como, por exemplo, o suor, as glândulas sebáceas vão liberar o sebo, né, que é a gordura, então, e vai proteger a pele também. Então, vocês podem ver que cada uma delas vão ter uma determinada característica e função, e vai compor o organismo. E, como outro tipo de tecido, nós iremos estudar o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo que vai formar uma gama de outros tecidos, como o tecido adiposo, que vai armazenar gordura, o tecido ósseo, que vai formar o osso, né? O tecido cartilaginoso, que vai formar a cartilagem, e o tecido conjuntivo sanguíneo, o tecido sanguíneo, que vai ser constituído por células vermelhas, os glóbulos vermelhos, as hemácias, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Então, essas células diferenciadas que formam o tecido conjuntivo, essas células semelhantes, aliás, que faz parte do sangue, vão formar o tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo, ele vai ter uma importante função para o desempenho do organismo humano, tá? Do ser humano. Então, outra coisa interessante também que a gente vai ter como tecido conjuntivo são as características, as composições, os elementos químicos que vão caracterizar esse tecido. Então, o tecido ósseo, ele vai ter substâncias intercelulares, que vai estar entre uma célula e outra, que vão ser diferentes de outros tipos de células. O tecido muscular, que a gente consegue perceber ele muito bem, que à medida, por exemplo, que uma pessoa malhar muito, desenvolve um determinado músculo do braço, né? Tá lá malhando bíceps na academia, os músculos das pernas, e esses músculos eles se desenvolvem. Então, esse tecido muscular, ele vai formar os nossos músculos, como o próprio nome diz.
mas esses músculos eles vão se diferenciar. Nosso coração ele é formado pelo músculo, o miocárdio, só que ele vai ter, ao contrário do nosso tecido muscular esquelético, que é esse que sustenta os nossos ossos, né, que dá sustentação e movimento ao nosso esqueleto, vai ter movimento involuntário. A gente não vai controlar o movimento do coração. Então, o coração ele bate de que forma? Involuntária, pelo comando, sem comando do cérebro, né? Mas também por influências hormonais e nervosas que vão vir do cérebro, claro, mas a gente não controla essa movimentação. A gente não diz bata muito coração, bata menos coração, coração ameniza, né? Mas por liberação de hormônios, né, em determinadas circunstâncias, como por exemplo de medo e fuga, né? O que é que acontece? Nosso coração pode acelerar. Quando ele acelera, claro, para oxigenar mais o corpo, então para mandar mais sangue para os nossos órgãos. Então aí a gente tem um aumento dos batimentos cardíacos, mas isso em determinadas circunstâncias, claro, mas a gente não controla. Outro tipo de tecido muscular é o tecido muscular não estriado. O não estriado, ele vai estar distribuído nos nossos órgãos, no intestino, no estômago. Então, ele também não vai ter movimento voluntário, o movimento dele vai ser involuntário, né? O movimento que corresponde ao movimento do alimento no intestino, né? O intestino ele se movimenta fazendo o movimento peristáltico, né? Peristaltismo. Então, o movimento peristáltico é essa movimentação do bolo alimentar, né, até o reto e a eliminação dele. Então, esse movimento a gente também não vai ter controle sobre ele. E, né, pessoal, um tecido muito importante que vai compor o nosso encéfalo, né, nosso cérebro, que é o tecido nervoso. As células nervosas, como, por exemplo, os neurônios, vão compor esse órgão presente no sistema nervoso, né? Como, por exemplo, o encéfalo. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês entendam, tenham entendido e esclarecido sobre o tema. Essa aula é introdutória, a gente vai dar continuidade e aprofundar um pouco mais sobre esse tema na próxima aula. E é isso, um abraço e um beijo a todos e até a próxima aula.